Renata Olson Heinzelmann Bossi. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Fico pensando, como seria fazer o doutorado? Orientadora, doutora Lodenir Becker-Carnop. A tese de doutorado está organizada em 6 capítulos. No primeiro, eu apresento a minha trajetória desde o mestrado até o doutorado. O segundo explora o caminho metodológico na pesquisa. No terceiro, eu inicio a articulação entre teorizações e a pesquisa, assim como a justificativa de tais conexões. É neste capítulo que é abordada a educação de surdos. O quarto trata das noções de currículo. O quinto consiste em um estudo sobre educação literária. E o sexto discorre sobre a presença da literatura surda na escola. Esta pesquisa se insere na linha dos estudos culturais em educação e se conecta com os estudos surdos. Estes 2 campos me inspiraram o desenvolvimento da pesquisa. A partir desta articulação, chega-se ao foco desta pesquisa, que apresenta reflexões sobre a seguinte problemática: como são trabalhadas as produções literárias no currículo das escolas de surdos? Quanto à metodologia, temos 2 objetivos: verificar a circulação de materiais referentes à literatura surda nas escolas bilíngues para surdos e analisar as produções literárias nas escolas bilíngues para surdos. Nesse sentido, o início da investigação se deu a partir do GIPES, o Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação de Surdos. Tal grupo envolve 3 instituições: URGS, UFPEL e UFSM. O projeto no qual eu me inseri consistiu em realizar uma investigação em 3 escolas gaúchas. Minha participação se deu no sentido de coletar dados nessas escolas. A partir das visitações, eu pude observar como se dá a circulação da literatura surda no espaço escolar. Das 3 escolas, foram selecionadas 4, sendo 2 delas instituições privadas e 2 públicas. A essas 4 escolas somaram-se outras 2, uma delas estando localizada fora do Rio Grande do Sul e outra fora do país, totalizando 6 escolas. Como se procedeu? Através de filmagens de conversas com os sujeitos escolares, tematizou-se o foco da investigação. Porém, as entrevistas não consistiram em perguntas rigidamente estruturadas. Preferiu-se, ao contrário, dar um tom de bate-papo aos encontros, permitindo que os participantes se expressassem livremente e, nos momentos oportunos, foram utilizados materiais visuais para estimular a conversa. Também inseri, de maneira estratégica, proposições para que a conversa pudesse fluir em torno de discussões sobre literatura surda. Essas conversas foram divididas em 2 grupos, um deles sendo composto de alunos do 5º ao 9º ano e outro por diretores, professores e funcionários das escolas. Todos os encontros foram integralmente filmados. Os vídeos serviram como fonte para anotações em um diário de campo, instrumento que teve como função o registro das impressões de cada encontro, bem como de todo o processo de envolvimento e acolhimento da escola, desde o primeiro contato com a instituição, passando por todos os trâmites até chegar no momento da entrevista propriamente dito. Todas as filmagens dos encontros foram transcritas, sendo por isso traduzidas e registradas na língua portuguesa, resultando em um volume de 215 páginas de dados entre as conversas e o diário de campo. Este material bruto das entrevistas e do diário de campo não foi publicizado, tendo sido deliberadamente excluído da encadernação da tese em função do compromisso ético da pesquisa. Por isso, preferi extrair algumas das falas mais representativas. Os dados gerados pela investigação me possibilitaram refletir sobre os elementos que circulam na educação literária em escolas bilíngues para surdos, uma vez que demonstram o funcionamento da literatura surda nesses espaços. Por isso, criei este sinal, para contemplar a ideia de circulação na literatura na escola. O sinal criado, portanto, é utilizado como tendo o sentido de currículo.
e se diferencia no sentido usual atribuído ao sinal de currículo, que corresponderia à sistematização de conteúdos, à previsão de metodologias e de questões meramente programáticas. Ao invés disso, dou preferência à noção de currículo em um sentido topológico, espaço em que os elementos funcionam na medida do prazer experimentado pelos alunos e pela comunidade escolar. Em sua fluidez, em trocas, o currículo põe em circulação vários movimentos das escolas de surdos, entre eles a literatura surda. Sobre o currículo, a tese discute, por exemplo, aquilo que Silva, 2015, defende como espaço de produção de novidades e de sentidos. A proposição seria pensar a escola de surdos como este lugar de descobertas, de comunicação, de convivência, onde a experiência cotidiana de fato estimulasse a novidade através dos encontros. Colocar em prática tal noção se perceberia através da criação de sinais e das interações. Foi nesse sentido que a pesquisa buscou explorar a ideia de currículo. No capítulo que trata da educação de surdos, é trazido um histórico do início e das transformações nesse campo. As metodologias sofreram diversas alterações no decorrer do tempo, culminando na perspectiva da educação bilíngue para surdos. Esta foi a abordagem que mais se destacou nas entrevistas realizadas pela pesquisa do GIPS. Os alunos demonstraram isso através da valorização e da especificidade do espaço escolar. Em um artigo de Karnop, Polorsky e Bossi, a partir da recolha de dados nas escolas, ficou explícita a grande importância que os alunos atribuem à escola, ao ponto de estes considerarem o espaço escolar como sendo uma primeira casa. Também ficou evidente em suas falas que a escola possibilitou o reconhecimento de si mesmos como surdos, algo que não deixa dúvida sobre a relevância desse espaço. Greve, greve, greve! Como iremos nos organizar? Vamos conclamar todas as escolas de surdos para que nos apoiem. Ninguém quer que as escolas sejam fechadas. Sim, é isso mesmo. Muito inteligente. Porque, caso tenhamos que ir para outra escola, teríamos que gastar com intérpretes. Viram? As entrevistas não deixam dúvidas de que a escola de surdos é muito importante para esses sujeitos. Agora, mostrarei o relato de uma professora falando sobre como a mudança das metodologias é imprescindível na educação de surdos. Veja. Antigamente, não havia escolas de surdos. Nós estávamos acostumados com os ouvintes e víamos que os surdos eram pessoas que tinham dificuldade de aprender o português. Ou então, eles acabavam esquecendo o que era ensinado. A partir da prática, se observou que se tratavam de processos diferentes. Então, a dificuldade constatada nos alunos surdos era em decorrência da metodologia que utilizada estava equivocada. E as dificuldades eram observadas também em outras disciplinas, sendo patente a dificuldade de aprendizagem dos surdos em função desses erros de metodologia. Então, as pessoas estavam adaptadas ao trabalho com alunos ouvintes, porém a adaptação desse trabalho para alunos surdos era uma prática errônea. Era preciso criar metodologias adequadas aos surdos e abandonar as metodologias para os ouvintes. Então, nós buscamos organizar um ensino voltado para os surdos. Porém, as mudanças não ocorrem num passe de mágica. Então, para pensar especificamente na educação literária em escolas de surdos, é necessário refletir sobre a literatura surda. Ainda é pouco conhecida a literatura surda e é preciso se deter em suas implicações. Por exemplo, nas escolas de surdos há muitos projetos, muitos materiais produzidos pelos próprios alunos que demonstram a especificidade da literatura surda.
É verdade. Aqui na escola, os materiais em vídeo são guardados em pendrives, mas não é feito o registro em DVD para que esses trabalhos sejam divulgados. Há atividades de encenação que são filmadas, mas esse material acaba ficando guardado em algum lugar da escola. Mas paciência! Viram que elucidativa que foi a entrevista? Então há, de fato, produção dos próprios alunos na escola. No decorrer da pesquisa, realizando a entrevista nas 5 escolas, percebi que o teatro, as encenações, são muito utilizadas. Claro que é um tipo de atividade que os professores também prezam, porém, é preciso atentar para algo que é muito importante. É que os professores, em geral, evitam o trabalho direto com a literatura surda, e isso se deve ao fato de que não tem influência em Libras. Algumas falas dos entrevistados demonstram essa denúncia em relação aos profissionais, que não possuem influência nessa língua. O que transparece é que o trabalho com teatro funcionaria como uma estratégia dos professores para não se envolverem diretamente com a produção em língua de sinais, deixando a cargo dos alunos o andamento das atividades. Ao longo da investigação, ao observar as escolas de surdos, também constatei que existe uma resistência muito firme ao currículo como algo uniforme, linear e imutável, onde se buscam conteúdos que devem ser transmitidos aos alunos. Porém, a questão principal é, se não houver acesso à língua, como será possível pensar essa ruptura em relação ao currículo tradicional? Penso que a língua é elemento que possibilita condensar as experiências e fazer fluir um outro tipo de abordagem sobre o currículo escolar, com mudanças e descobertas que despertem nos alunos surdos esse reconhecimento de suas produções e da importância de que estes circulem na escola. Outra conclusão possível, a partir da investigação, é que a tematização da literatura surda nas escolas ainda é existente, bem como não há uma disciplina que trate do assunto, mas há momentos, como no trabalho com teatro, em que ficam evidentes elementos que exploram de alguma maneira a literatura surda. É algo que fica implícito no trabalho pedagógico, seja em oficinas, que sejam promovidas pelas escolas, na disciplina de língua de sinais ou na leitura e escrita. Fica claro que há elementos da literatura surda. O baú está prestes a ser fechado. A chave está para ser usada. Porém, toda a bela produção que está circulando nas escolas não permite que isso aconteça. As escolas querem que o baú continue aberto, querem observá-lo, fazer circular seu conteúdo, para que a literatura surda continue viva e alegre.